Hoje conheceremos a história completa do Espírito Santo. Prepare-se para uma jornada profunda e reveladora, pela atuação divina que tem moldado toda a história da humanidade. Desde os tempos mais remotos, antes mesmo da fundação do mundo, até os nossos dias atuais, o Espírito Santo tem agido de maneira poderosa, invisível e, ao mesmo tempo, intensamente real. Neste vídeo, vamos desvendar os caminhos celestiais por onde ele passou, entender a grandiosidade de suas manifestações e mergulhar em suas intervenções que marcaram cada geração. Vamos estudar o significado de cada ação do Espírito Santo, compreendendo o papel transformador que ele desempenhou em cada tempo, em cada cenário e na vida de tantos homens e mulheres chamados por Deus. Ao final deste vídeo, eu te garanto, você não será mais o mesmo. Você terá uma compreensão mais clara, mais profunda e mais verdadeira da importância do Espírito Santo na caminhada espiritual de cada cristão. Sua fé será fortalecida, sua visão será ampliada e seu coração se tornará mais sensível à presença divina que habita em você. Então, abra o coração e permita que esta mensagem fale profundamente com a sua alma. Sem mais demoras, vamos ao vídeo. O Espírito Santo na criação. O Espírito Santo é uma presença constante nas Escrituras Sagradas. Ele aparece desde os primeiros versículos do Gênesis até as promessas gloriosas do Apocalipse. Sua atuação é essencial para entender o plano de Deus. E não é exagero dizer que, sem ele, não haveria vida, não haveria revelação, não haveria salvação. Logo no começo da Bíblia, em Gênesis 1:2, já o encontramos ativo. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Essa não é apenas uma introdução poética, é a descrição da presença viva e operante do Espírito Santo nos bastidores da criação. Ele pairava sobre as águas como uma ave que protege seu ninho, como um sopro de vida prestes a moldar o caos em ordem, o vazio em plenitude, a escuridão em luz. Antes mesmo de o homem existir, o Espírito já se movia com propósito e poder. Quando Deus formou Adão, o primeiro ser humano, do pó da terra, foi esse mesmo Espírito que soprou vida em suas narinas. O homem passou a viver não apenas como carne, mas como alma e espírito. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, um reflexo visível da Trindade invisível. Em seu corpo havia barro, mas em seu interior havia sopro divino. Ali, pela primeira vez, a conexão entre o humano e o divino foi selada, e esse elo era sustentado pela presença constante do Espírito Santo. A queda e a perda da presença. Mas o paraíso que Deus criou foi rapidamente abalado por uma escolha desastrosa. O homem e a mulher, seduzidos pela serpente, desobedeceram à única ordem que Deus lhes havia dado. Eles comeram do fruto proibido e, com esse ato, quebraram a aliança, rasgaram a comunhão e ofenderam a santidade de Deus. Antes, estavam nus e não se envergonhavam. Depois, estavam nus e tentavam se esconder. O que foi perdido naquele momento não foi apenas o Éden, mas a própria presença íntima do Espírito Santo em suas vidas. O brilho da glória que os revestia se apagou. A consciência foi ferida. A culpa, antes desconhecida, agora os perseguia. O Espírito de Deus, que antes se movia livremente entre eles, agora se afastava. Deus os buscou no jardim, mas eles se esconderam. E o solo que antes produzia com facilidade, agora seria cultivado com suor e dor. Adão e Eva foram expulsos do jardim, e a espada flamejante foi posta para guardar o caminho da árvore da vida. Ali começava uma nova era para a humanidade, uma era de separação. O Espírito Santo não deixou de agir, mas passou a manifestar-se de maneira seletiva,
sobre líderes, profetas e sacerdotes escolhidos por Deus. O Espírito Santo entre os profetas e líderes do Antigo Testamento. Mesmo após a queda, a misericórdia de Deus permaneceu acessível. Embora a comunhão plena com o Espírito Santo tivesse sido quebrada, Deus, em sua graça, continuou a se revelar ao seu povo, e o Espírito passou a agir de forma seletiva, não mais habitando em todos, mas capacitando temporariamente indivíduos escolhidos para missões específicas. Durante todo o Antigo Testamento, vemos homens e mulheres sendo tocados, ungidos e conduzidos pelo Espírito de Deus. Essa presença divina se manifestava por meio de sabedoria, força, coragem, discernimento e revelação profética. Um exemplo marcante é o do profeta Isaías. Ele declara com ousadia: "O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos." Isaías 61:1. Isaías foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Mesmo vivendo em um tempo de idolatria, injustiça e exílio iminente, ele foi capacitado pelo Espírito Santo para proclamar esperança e redenção. Ele não falava por si, mas era movido pela inspiração divina. Suas palavras, guiadas pelo Espírito, não apenas confrontavam o pecado, mas apontavam para o futuro Messias, o servo sofredor, que traria salvação para todas as nações. Jeremias, conhecido antes de nascer. Outro exemplo tocante é o do profeta Jeremias. Deus lhe diz, de forma clara e emocionante: "Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta." Jeremias 1:5. Essa afirmação poderosa revela que o Espírito Santo atua desde o ventre materno. Antes de Jeremias nascer, já havia um plano celestial sobre sua vida. Ele foi separado, ungido e preparado por Deus para uma missão que exigiria coragem e fé inabalável. Jeremias se via jovem demais, fraco demais, incapaz demais. Mas o Espírito de Deus não se limita às fragilidades humanas. Ao contrário, é na fraqueza que o Espírito se manifesta com mais glória. A missão de Jeremias não seria cumprida por mérito pessoal, mas pela capacitação sobrenatural do Espírito Santo, que o acompanharia em cada palavra, em cada lágrima, em cada confronto com reis e sacerdotes. Moisés, a voz de Deus no deserto. Voltando ainda mais no tempo, temos o libertador de Israel, Moisés. Sua história é uma das maiores demonstrações da ação constante do Espírito Santo sobre um servo de Deus. Tudo começa com um encontro extraordinário, a sarça ardente. Ali, no deserto, Moisés vê um arbusto em chamas que não se consumia. E ao se aproximar, ouve a voz de Deus dizendo: "Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa." Naquele instante, a presença do Espírito Santo o envolve de maneira gloriosa. Moisés, que até então era apenas um pastor fugitivo, recebe um chamado que mudaria a história da humanidade: libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Ele hesita, teme, argumenta que não tem eloquência, mas Deus lhe garante: "Eu serei contigo." Êxodo 3:12. E essa promessa não era apenas em palavras, era a presença real do Espírito Santo que o guiaria diante de Faraó, nas pragas do Egito, na travessia do Mar Vermelho e durante 40 anos no deserto. O ápice de sua comunhão com Deus acontece no Monte Sinai, quando recebe as tábuas da lei. Durante 40 dias e 40 noites, Moisés permanece no alto do monte em comunhão direta com Deus. E quando desce, seu rosto resplandece com a glória do Senhor, a ponto de o povo não conseguir encará-lo. Essa luminosidade era reflexo
da presença poderosa do Espírito Santo sobre ele. Josué, a continuação da promessa. Ao morrer Moisés, quem assume a liderança é Josué, seu fiel auxiliar. E Deus declara: assim como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Josué 1:5. Josué não herda apenas uma missão, ele herda também a mesma unção espiritual. O Espírito Santo agora o guia na conquista da terra prometida. Um episódio marcante é a tomada de Jericó. Ali, sob a direção divina, o povo marcha em silêncio ao redor da cidade durante 7 dias. No 7º dia, ao som das trombetas e do grito do povo, as muralhas caem de forma milagrosa. Não por força humana, mas pela atuação sobrenatural do Espírito de Deus. Josué prova que, quando há obediência à voz do Espírito, até os obstáculos mais impossíveis podem ser removidos. Gideão, o fraco transformado em guerreiro. E como não lembrar de Gideão? Um homem comum, escondido dos inimigos, malhando trigo no lagar. Mas Deus o vê de forma diferente. O Senhor é contigo, homem valente. Juízes 6:12. Gideão se via fraco, mas Deus via um guerreiro. E para confirmar seu chamado, o Espírito Santo opera sinais poderosos, fogo que consome uma oferta, lã molhada com o chão seco e depois o oposto. Esses sinais fortalecem a fé de Gideão, que lidera um exército reduzido de apenas 300 homens. E com tochas, cântaros e trombetas, vence milhares de midianitas. Mais uma vez, vemos que a vitória não vem da força humana, mas do Espírito Santo que o capacita, guia e fortalece. A promessa. Começa a se cumprir o Espírito Santo e o nascimento de Jesus. Ao atravessarmos os séculos do Antigo Testamento e chegarmos ao Novo, percebemos uma mudança significativa no agir do Espírito Santo. Se antes ele vinha sobre indivíduos específicos por tempo determinado, agora vemos um plano divino sendo revelado em plenitude, com o Espírito atuando de forma direta, poderosa e contínua na redenção da humanidade. Tudo começa com uma jovem virgem chamada Maria, em Nazaré. Ela recebe a visita do anjo Gabriel, que traz uma mensagem celestial. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1:35. Esse é um dos momentos mais sagrados da história da humanidade. Não houve envolvimento humano. O Espírito Santo foi o agente da concepção divina. O ventre de Maria tornou-se o primeiro tabernáculo onde o Salvador habitou. Ali, Deus se fez carne, e isso só foi possível pela ação sobrenatural do Espírito de Deus. Logo depois, Maria visita sua prima Isabel, que também estava grávida, de João Batista. E quando Maria a saúda, o bebê salta no ventre de Isabel, e a Bíblia diz: Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Lucas 1:41. Até mesmo o nascituro João é cheio do Espírito desde o ventre. É o início de uma nova era. O Espírito não apenas visita, mas começa a habitar e transformar desde antes do nascimento. O Espírito Santo e o batismo de Jesus. O ápice dessa manifestação se revela no batismo de Jesus, realizado por João Batista no Rio Jordão. Jesus, mesmo sendo o próprio Deus encarnado, se submete ao batismo como exemplo de humildade e obediência. E então, uma das cenas mais grandiosas da Bíblia acontece. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3:16, 17. Neste momento vemos claramente a Trindade. O Pai, falando dos céus, o Filho, sendo batizado, e o Espírito Santo, descendo em forma de pomba. O Espírito Santo não apenas desce, mas unge Jesus para o ministério público.
capacitando-o para pregar, curar, libertar e cumprir sua missão redentora. Essa unção marcou o início de uma jornada de milagres, compaixão e poder, sempre sob a liderança do Espírito Santo. A conversa com Nicodemos, o Espírito e o Novo. Nascimento. Pouco tempo depois, Jesus tem um encontro profundo com um fariseu chamado Nicodemos. Esse diálogo é um dos mais reveladores sobre a ação espiritual invisível, porém essencial do Espírito Santo. Jesus declara: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3:5. Nicodemos não entende como alguém pode nascer de novo, mas Jesus está falando de um nascimento espiritual, um renascimento que só o Espírito pode realizar. Jesus compara o Espírito ao vento. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3:8. Essa conversa revela uma verdade profunda. O Espírito Santo é o único capaz de transformar corações. Ele não atua de forma previsível ou manipulável, mas conforme a vontade do Pai, regenerando os que se abrem à fé. A promessa do Consolador. Perto de sua morte, Jesus faz uma promessa extraordinária. Ele sabia que deixaria fisicamente os discípulos, mas não os deixaria órfãos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14:16. Esse Consolador é o Espírito Santo. Não seria apenas um substituto, mas uma presença interior permanente. Jesus habitava com os discípulos, mas o Espírito habitaria neles. Ele seria conselheiro, mestre, guia para toda a verdade, fonte de consolo nas tribulações. Essa promessa era uma chave da nova aliança. O Espírito de Deus não mais estaria apenas entre o povo, mas dentro de cada crente fiel. O dia de Pentecostes, a revolução espiritual. E então, 50 dias após a ressurreição, essa promessa se cumpre de forma impressionante. No cenáculo em Jerusalém, estavam os discípulos orando com fervor. De repente, algo sobrenatural acontece, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2:4. Línguas de fogo são de um vento impetuoso e homens comuns transformados em testemunhas ousadas da fé. A igreja nasce ali, não por força humana, mas cheia do Espírito. Pedro, que antes negara Jesus, agora prega com coragem. E naquele dia, cerca de 3.000 pessoas se convertem. Este foi o começo da grande missão, guiada e sustentada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo na igreja primitiva, a força invisível do reino. Após o Pentecostes, uma nova era foi inaugurada. A partir daquele momento, o Espírito Santo tornou-se a alma viva da igreja, conduzindo seus passos, inspirando os apóstolos e convertendo corações endurecidos. A igreja primitiva, mesmo perseguida, cresceu de forma exponencial. Não por estratégias humanas, mas pelo poder do Espírito Santo. Os discípulos, antes medrosos, agora eram ousados, pregando nas ruas, nos templos, nas casas e até nas prisões. Sinais e maravilhas acompanhavam a pregação da palavra. Cegos viam, cativos eram libertos, enfermos eram curados, mortos eram ressuscitados. Tudo isso revelava uma verdade central. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos agora habitava neles. Em Atos capítulo 4, por exemplo, após orarem com fervor, a Bíblia diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4:31. Isso demonstra que a plenitude do Espírito não é um evento único,
mas um processo contínuo de enchimento e capacitação, conforme os corações permanecem rendidos, os dons espirituais, ferramentas divinas para a edificação da Igreja. O Espírito Santo não apenas transforma, mas capacita cada crente com dons espirituais conforme sua vontade para o bem comum. O apóstolo Paulo, em suas cartas, descreve com detalhes a diversidade desses dons. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios 12, 4. Esses dons são palavra de sabedoria, discernimento divino para decisões difíceis, palavra de conhecimento, revelações sobrenaturais sobre fatos ocultos, fé, uma confiança inabalável em Deus, mesmo diante do impossível, dons de cura, restauração física e emocional, milagres, atos sobrenaturais além da lógica humana, profecia, declarações inspiradas sobre o presente ou o futuro, discernimento de espíritos, sensibilidade espiritual para detectar o que é de Deus e o que não é, variedade de línguas, oração em línguas espirituais, interpretação de línguas, compreensão das línguas oradas. Esses dons não são mérito humano, mas presentes da graça de Deus, entregues pelo Espírito conforme a necessidade da Igreja. Todos os dons têm um propósito: edificar o corpo de Cristo e glorificar o Pai. Você pode até comentar aqui: Senhor, derrama os teus dons sobre mim. Deixe nos comentários qual dom espiritual você mais deseja desenvolver. O Espírito Santo, hoje, presença viva no coração do crente. Ainda hoje, o Espírito Santo continua agindo. Ele habita dentro de todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador. Ele não é um vento passageiro, mas um amigo constante. Não é uma energia impessoal, mas uma pessoa divina que consola nas lágrimas, guia nas decisões, convence do pecado, ensina a verdade, fala através das Escrituras, intercede com gemidos inexprimíveis quando nem conseguimos orar. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Essa é uma das maiores bênçãos da nova aliança. O Espírito Santo, dentro de nós, não precisamos subir montes, nem entrar em templos luxuosos para encontrá-lo. Basta abrir o coração com fé e ele se manifesta. Você já experimentou a presença real do Espírito? Se já sentiu sua alma queimar de forma inexplicável, sua mente se abrir diante da Bíblia ou um consolo sobrenatural em meio à dor? Então sim, é Ele, a plenitude do Espírito, um chamado à santidade e intimidade. A Bíblia nos exorta a não apenas sermos selados com o Espírito no momento da salvação, mas a vivermos cheios dele diariamente. E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5:18. Isso exige rendição diária. Quanto mais espaço damos, mais ele preenche. Quanto mais nos esvaziamos do mundo, mais ele transborda. A plenitude do Espírito se manifesta no amor ao próximo, no domínio próprio, na mansidão, na alegria que não depende de circunstâncias, na coragem para testemunhar mesmo em tempos difíceis. Ele nos molda à imagem de Cristo. Ele nos capacita a dizer não ao pecado, e sim à vontade de Deus. Ele nos torna cartas vivas do reino, visíveis para um mundo em trevas. O Espírito Santo não é apenas uma figura do passado. Ele é o Deus presente no agora, atuante e apaixonado por cada alma. Desde Gênesis até o Apocalipse, ele está presente. Desde o caos das águas até o fogo do Pentecostes, ele age. Desde o nascimento virginal até o coração regenerado, ele transforma. A pergunta final é: você tem andado com o Espírito Santo? Tem dado liberdade a ele? Se sim,
Você já percebe que seus passos são mais firmes, sua fé é mais viva, sua esperança não morre com as dificuldades, sua alma sabe que não está sozinha. Se você deseja viver uma vida cheia do Espírito, comente aqui: Espírito Santo habita em mim. E lembre-se, curta o vídeo, se inscreva no canal Alma Serena e ative as notificações. Compartilhe essa mensagem com quem precisa de uma transformação real. A história do Espírito Santo ainda está sendo escrita. E você é parte dela. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.